a nossa aula 4 do nosso ciclo formativo de cinema, meio ambiente e cidadania para professores da educação básica. Muito bem-vindos e uma boa noite de estudos. Na aula de hoje, nós trabalharemos a educação reflexiva e as metodologias ativas, compreendendo as mudanças climáticas e transformando o território. Quais são os nossos objetivos hoje? Refletir sobre as causas e os desafios da educação ambiental crítica. Compreender o papel da educação reflexiva na prática pedagógica. Definir o conceito de mudanças climáticas, suas causas e efeitos locais e globais. Reconhecer metodologias ativas aplicadas à escola e ao território. Bem, antes de iniciarmos a apresentação das metodologias ativas e a discussão sobre elas, é importante que a gente retome as interações naturais e sociais, né? Nós temos no módulo passado a atividade 2, montando o sistema da escola, sistema formado pelos aspectos naturais, sociais e as suas interações, né? Essa atividade, ela tinha sido dada como obrigatória. Então, a nossa solicitação foi que vocês organizassem uma roda de conversa com os estudantes, né? Ou com alguém, quem não atua diretamente com os estudantes, mas organizar uma roda de conversa e pedir para que as pessoas identifiquem os componentes daquele local, né? De preferência a escola, os componentes naturais. O que são árvores, jardim, solo, água, os animais que aparecem no pátio, né? Esses são os aspectos naturais. E pedir que os estudantes também, ou as pessoas que estivessem junto, ou você mesmo, né, o nosso professor participante, que pensassem nos aspectos sociais, né? Que são os alunos, os professores, os funcionários, as regras, as atividades e as relações. E pedimos que refletissem sobre como os sistemas naturais e sociais da escola se conectam, né? Então, eu gostaria de retomar essa discussão sobre interações naturais e sociais, que é o sistema da escola, né? Com vocês que estão aqui presentes. Mesmo quem não fez a atividade ainda, não terminou a discussão, poderia contar para a gente um pouquinho como se relacionam no seu local, no local onde você trabalha, né? Como se relacionam os aspectos naturais e sociais, para a gente, então, falar que a escola, ou esse local de trabalho do professor, é um sistema. Então, eu gostaria de passar a palavra para vocês, né, que são os nossos professores participantes, e ouvir de vocês o que foi que, para vocês, ficou de importante dessa atividade que vocês leram, fizeram, ou disso que eu acabei de ler agora. A palavra é de vocês. A interação entre o ambiente natural e social no ambiente escolar. Quem gostaria? Aí eu queria que alguém fala e passa a palavra para o próximo, tá bom? Por favor. Bom, vou tentar falar aqui com as crianças do carro. Eu tenho sofrido uma inquietação, assim, eu não consegui encontrar, né, na plataforma, acho que eu estava no lugar errado. Agora há pouco que eu consegui ver lá que tem as atividades síncronas e assíncronas. Eu tenho sofrido uma inquietação na escola, que é o seguinte: a gente tinha um ambiente bem amplo e rico em área verde. E aí a escola passa por uma reforma ao longo dos últimos 2 anos. Está muito barulho, vocês estão conseguindo me ouvir? Tá fazendo mal pro adulto. E a gente só tem uma desertificação. Eu vou falar de novo depois, então fica meio confuso aqui. Estou se animando. Obrigada, Thaís. Quem gostaria de falar agora enquanto Thaís se reorganiza?
Professora, essa é a atividade que a gente vai ainda, né, fazer. É que a Grace, minha colega que a gente faz as atividades juntas, tem me passado, né? Mas, né, como eu estava tô sem o acesso, então. Mas assim, vamos lá. A senhora quer que a gente cite as questões aí naturais, né, que a gente tem na escola, assim como os outros quesitos aí sociais, né? Eu acho que lá na nossa escola, minha e da Grace, a gente sofre aí com um pouco de falta de elementos naturais. E eu observo que é uma questão que é bastante presente na maioria das escolas, sabe? A gente quase, por exemplo, não tem árvores, né? Às vezes a gente é questionado que dá muita sujeira, né? Ou então serve de local ali para os pombos, né? Que às vezes são um problema ali na escola. Então, assim, a gente que é da área aí das ciências, a gente fica, assim, quase sem ter o que dizer, porque é um ambiente ali escolar que devia trazer toda essa mensagem, né? E, infelizmente, ele não traz. A gente tem poucas árvores e a gente até ouve, às vezes, que as poucas que tem querem retirar do nosso pátio, né? Até uma época eu falei sobre a gente fazer um projeto para plantar árvores frutíferas, né? Nativas que iam dar lá sozinha. Eu falei, gente, já pensou que maravilha? O aluno pega uma goiaba, pega uma manga, sai comendo, né? Mas a gente vive um momento assim de ser tão podado que nada pode, né? Então, assim, tem que diminuir o trabalho, tem que diminuir qualquer situação de risco, porque o menino sobe na árvore. Então, assim, é só um exemplo aqui, né, da nossa escola, que, por exemplo, a gente tem poucas árvores. E olha que a gente chega aqui na época do calor, que é esse momento que a gente está agora, que chega próximo dos 40 graus, quando não passa, né? Então, a gente sabe que um ambiente arborizado iria trazer para nós, né, uma sensação mais fresca, né, um lugar mais gostoso de estar. Mas, infelizmente, não é a nossa realidade, né? Como eu falo a respeito dos resíduos, por exemplo, né? A gente está numa escola e a gente não é educado a fazer a separação do lixo, né? A gente não faz a separação enquanto escola. Então, enquanto a gente agir dessa forma, infelizmente, as pessoas não vão ser educadas para, né, a cultura da reciclagem, do descarte correto, né? Infelizmente. Mas só essa é a minha contribuição. Passa para quem? Ana Paula levantou a mão, né? Isso, olá, boa noite. Boa noite a todos. Minha fala parece muito com a da Marcela, né? A escola em que eu atuei, no momento, como eu já disse, no momento eu não estou atuando em nenhuma escola, mas a última em que eu atuei, não tinha nada de árvore, nada de vegetação, no pátio, nada, é tudo cimento, bem hostil, né? Uma escola periférica, tinha um cantinho lá com umas árvores, mas é um cantinho meio isolado, que era um lugar para leitura, mas não deixam os alunos ter acesso por N fatores de que vai dar trabalho e que eles vão fazer coisas erradas lá, e então fica um lugar escondido, né? É um lugarzinho, um ambiente que tem umas árvores, que tem uns banquinhos, que seria de acesso para os alunos, momentos de leitura, mas não é utilizado, não deixam ser utilizado. O único espaço que tem entre as salas ali, que é um lugar aberto, tem um cantinho que poderia ser ter algum plantio de alguma coisa, mas não tem nada, né? Tentei até fazer plantar algumas plantas, algumas coisas assim de fácil cuidado, mas os próprios alunos não têm, né, um cuidado, eles depredam, né? E por N fatores também, né? Por eles não serem levados a sérios, a própria escola, difícil de trabalhar, né? Então, a escola em que eu atuei
zero de vegetação, de árvores, totalmente pavimentada. O único local que tem um acesso de vegetação, não tem, os alunos não têm acesso. E sobre as relações sociais, bastante conflitantes, né? Professor com o aluno com professor, como dizer, os agentes, né, funcionários, tudo muito conflitante devido ao local, assim, é bem brutal. Então, eu não tenho, no momento, assim, até daquele plano de aula que foi naquela mapa cidadã, né, uma atividade, eu pensei, né, numa das respostas minhas, trabalhar com a questão assim, isso seria, né, se eu voltar a atuar nessa escola, né, seria interessante com eles, porque eles não têm a noção, não têm a mínima noção de sustentabilidade, não é apresentado, não querem também, em alguns momentos, que tem uma abertura, né, então, se fosse para mim trabalhar hoje nessa escola com um projeto, eu até disse lá, né, que é dificuldade da estrutura, a escola não tem estrutura para receber uma horta, né, até teria, mas teria que quebrar o chão, teria que, mas aí a própria escola não quer, né, parece que não quer se prontificar com isso, muita dificuldade, falta de estrutura, falta de vontade também, porque tudo vai dar trabalho, como a Marcela disse, é perigoso, tudo, sabe, tudo, a própria gestão trava, né? Eu não sei se é por falta de conhecimento, porque também tem a questão de não saber mesmo, né? Só que, assim, é uma questão que precisa de urgência, né? Para a gente trabalhar a sustentabilidade. E a questão do lixo, né? Não tem uma coleta, não tem uma separação adequada. Aí, se você até tenta trabalhar, eu tentei explicar a questão da separação, um assunto que eu tenho bastante apreço, né? Atração por esse assunto. Tentei ali no pouco tempo que eu tive ali, mas não consegui, porque na verdade precisa de um trabalho muito grande, né? Não é assim, a curto prazo, né? Isso vai se manifestar, esse aprendizado, lá na frente, né? Precisa ser trabalhado. Só que, pelo que eu vi ali, o pouco tempo que eu tive, eu tenho bastante dificuldades, né? Tanto para trabalhar com as questões dos elementos naturais, como sociais. Essa fala que eu tenho no momento. Só uma pergunta, professora, de que estado você é, Ana Paula? Eu sou do estado de São Paulo, do interior, sou de Assis. Ah, tá. Não, é porque é para a gente só ter uma noção, né? De que, assim, a gente está em estados diferentes, mas as angústias são as mesmas, né? Sim! Diga seu estado e da Grace. A gente é do Mato Grosso, de Tangará da Serra. Marcela, são conflitos, são angústias, que acho que é o Brasil todo, né? E por incrível que pareça, né? Tem aquela falar, porque o estado de São Paulo, né? Mas é tudo uma... desculpa, mas é tudo uma farsa, né? Tudo. Sim, eu falo isso. Às vezes eu me sinto, o que eu falo, que parece que a gente só finge a todo momento, que a gente finge, porque o que a gente faz de verdade não é educação, ainda mais no momento político que a gente está vivendo, né? Que todos os governos estão tentando fingir que estão investindo na educação, né? Então, exatamente. A gente tem que participar da farsa, porque se a gente não participa, de alguma forma a gente pecado. Esse final de semana eu fui participar da prova para o processo seletivo para o ano que vem, né? Aí eu fui em uma outra escola, né? Essa escola não era muito diferente da escola que é a minha sede, não. Ela é uma escola bem maior, né? Mas não é nada diferente, fechada, com calor e abafada. Aí tinha um vasinho no corredor, uma jardineira. As flores ali estavam murchas, sabe? Porque estava muito quente. Aí eu falei, poxa vida, ninguém joga um copinho de água aí? E eu, naquele intervalo de fazer a prova, indo no banheiro, e olhei aquilo, falei, nossa, queria jogar a garrafinha minha de água, mas aí, falei, não, agora é a prova, Ana Paula, isso vem depois. Mas, assim, eu vi que, tipo, porque às vezes eu achava que era lá na minha escola, né? Por quê? Por questão de ser periférica e N fatores. Mas não, essa escola que eu prestei a prova é uma escola central, né? Então, não é muito diferente, não. Na verdade, é uma tristeza bem, né, total. Passa a bola, por favor.
Thaís? Vai me ouvir bem? Comer um igreja com uma parte. Tá bom. Eu posso comer um preto? Não, agora é janta. Eu acho, né? Oi, Oi, Thaís, pode falar. estou aqui. É o seguinte, Eu vou falar com você. Eu não acho nenhum. eu estava falando aqui sobre como que a gente tem passado por uma situação lá em Búzios, né? Búzios, estado do Rio de Janeiro. Deveria ser um santuário natural, mas a especulação imobiliária que comanda as ações nos últimos anos, né? Então, isso tem se refletido na escola, na minha leitura, assim. Eu trabalho lá tem 10 anos, aproximadamente, e o que eu tenho visto com a reforma é esse processo de avanço na desertificação das escolas também. Para contextualizar um pouquinho, a gente está passando por um momento de transformação na cidade, que é a construção de um grande condomínio resort, que é o Aretê. O Aretê transforma não só, assim, todo o processo de ocupação de Búzios, ele transforma não só a parte da natureza, né, do ambiente, como também a parte social, porque faz com que as populações tradicionais que viviam no território saiam das regiões centrais, que são mais valorizadas, e vão ocupar as regiões mais periféricas da cidade, né? Então, isso já tem aí uma marcação social no território da cidade, e que vai passando por uma nova transformação nesse momento, a meu ver, né? Eu sou professor de educação física, então a minha leitura é uma leitura assim, de quem está observando e interagindo com esse lugar, né? Eu não sou buziana, eu sou carioca, estou aqui na região dos Lagos há cerca de 12, 13 anos, mais ou menos, né? E aí, o que eu vejo, né? Estão reformando as escolas, estão arrancando árvores, estão cobrindo toda a área verde, né? Que podia ser uma terrinha descampada, podia ser uma grama, mas era ali um lugar de terra, até se for pensar, né, na infiltração do solo, nessas questões, né? Está tudo sendo tapado. Eles usam um tijolinho intertravado que permite a drenagem, mas que é concreto de qualquer forma, né? Se troca a cobertura de terra por cobertura de concreto. E eu sinto que se eles não têm assim, a intencionalidade de fazer isso para conseguir avançar, né, e conquistar mais ainda território no sentido de destruição do que é o patrimônio natural da cidade, assim, se não é planejado, vai dar muito certo, ainda assim, porque eu fico pensando, né? Se as crianças crescem em conexão com a natureza e a gente não faz um trabalho intencional de reflexão, de ação, de intervenção, não é o suficiente, né? Na minha visão, assim, no pouco estudo que eu tenho sobre a área, assim, eu acho que a gente tem que ter essas interações mesmo, de promover reflexões, de levar outros materiais, né? E provocar esse diálogo, essa intervenção com o território, porque senão, daqui a pouco, vão derrubar toda a vegetação nativa, vão construir condomínios pela cidade inteira, o que ainda resta de vegetação por lá. É uma cidade que é toda pensada e produzida para o estrangeiro, tanto estrangeiro assim, de outras nacionalidades, quanto estrangeiro, o veranista, que é de outra cidade e tem uma casa lá e vive, né, do aluguel de temporada dessa casa e do usufruto em períodos assim pequenos ao longo do ano, né? Ou seja, não pode ser considerado assim um cidadão, uma pessoa que usufrui da cidade, né? Ela vai ou participa, né? Ela vai, usa e vai embora. Não tem essa continuidade de interação com o território, assim. Esse é um perfil geral, né? Não quer dizer que seja exatamente a realidade, porque tem a população da cidade, que acaba muitas vezes sendo marginalizada, mesmo morando no centro, assim. Marginalizada no sentido de que as políticas não são pensadas tanto para os cidadãos, né?
Então, eu vejo que a longo prazo, a médio e longo prazo, essa desertificação na escola pode ir provocando essa sensação de naturalização da desertificação da cidade também, entendeu? Da destruição do que tem de patrimônio natural, até mesmo o que não for destruído a título de preservação corre o risco de ir sendo privatizado, né? Não, a gente vai aqui preservar, então você também não pode mais vir aqui. Então, são questões assim que eu ainda não sei para onde a gente vai caminhar, né? Porque mais transformações estão sendo implementadas para os próximos anos, de novos bairros planejados serem construídos, de novas estradas de acesso serem construídas. A gente costuma dizer que Búzios é uma cidade que você tem que passar por um quilombo para chegar nela, ou na entrada por um lado, ou na entrada pelo outro. Né? Tem comunidades quilombolas na região da Praia da Raja, na região da Praia da Baía Formosa, na região da Baía Formosa. Tem disputas de terra, né, relacionadas a essa ocupação, que são bem antigas, né, e, de certa forma, invisibilizadas para a maioria da população, porque o interesse econômico envolvido não quer que os nossos alunos saibam sobre essa questão. Né? Eu estava fazendo uma aula de campo no ano passado, a gente parou, não sei se vocês conhecem, a história de Búzios, ela se amplifica quando Brigitte Bardot, que é uma atriz francesa, visita Búzios na década de 60 ou 70, e aí o mundo passa a conhecer Búzios. Né? Então, a gente estava próximo a uma estátua que tem, né? A gente chama lá Orla Bardot, a estátua da Orla Bardot, falando sobre essa questão da especulação imobiliária, explicando para eles porque eles vêm de longe para estudar no centro, e isso é meio contraditório, né? Eles pegam um ônibus para vir lá da periferia, e a nossa escola é no centro de Búzios, falando sobre essa questão da especulação imobiliária, e aí um cara, não sei se era um turista, né? Eu acredito que sim, passou e fez assim uma ação de deboche, que eu não quero nem repetir aqui, mas que para mim ficou muito marcado, assim, como que a gente precisa mesmo falar sobre isso, criar espaço de resistência, porque quem quer usufruir, e não importa a que custo, né? Não está se importando com quem são as pessoas que estão naquele território, quem veio antes. Eu tenho um grupo de alunos que eu vi ao longo de 5, 6 anos na escola sofrendo, né, essa exclusão sistemática pela reprovação. Eram alunos que depois que a gente conseguiu assim, descobrir, porque isso nem é assim, organizado dentro do município, que vem de uma origem quilombola, e que estão lá na nossa escola, junto com todos os outros. É uma escola de anos finais, né, de 6º ao 9º ano, que está numa escola lá junto com todos os outros. Então, eu tenho o filho do Caio que trabalha na prefeitura, eu tenho o filho do Caio que é argentino, e eu tenho o filho do Caio que é quilombola, na mesma sala de aula. E a gente não pode achar que assim, eles vão ter o mesmo rendimento, que eles vão ter a mesma condição de aprendizagem. Então, quando a gente tem esse desafio de pensar o sistema, mesmo que a gente não tenha entrado tanto ainda nesse conceito, né, na minha cabeça, eu peço até desculpa por ter falado tanto de um contexto tão específico que eu não sei se reverbera para quem está ouvindo, mas que para mim é muito sensível. E, assim, eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre isso, porque é algo que me inquieta muito. Eu me sinto muito impotente de ver que aquelas meninas, né, um grupo de meninas, entraram no 6º ano, numa situação que não era favorável para elas, elas saíram 5, 6 anos depois de reprovação, e como se fosse, e assim, como ficaram conhecidas a gangue da Baía Formosa. Eram meninas pretas, retintas, que tinham dificuldade de aprendizagem e que foram excluídas sistematicamente ao longo desses anos, né? Que experiência essa escola está marcando. Então, quando a gente fala de educação ambiental e ampliando, né, numa perspectiva crítica que considera também as populações e as tradições de um território, eu fico assim, muito inquieta para aprender mais e poder, talvez, trazer para a minha prática e para a sensibilização dos meus colegas a importância da gente tentar entender que a gente que tudo é uma coisa só, né? A gente está ocupando um território, mas a gente não pode ter uma relação de uso, né, de produto com essa terra,
e com as pessoas que ocupam essa terra. Acho que eu quero parar um pouco por aqui, assim, essa reflexão. Eu acho que a gente ouviria você aqui a noite inteira, né? Porque você, ao meu ver, você não se representa, né? Esse é o país que a gente está. Nós vamos ter outro momento de diálogo aqui, por conta do avançado do tempo, eu vou caminhar um pouco, tá? Mas já outras pessoas terão oportunidade de falar. Se não tem ninguém com a mão levantada, eu vou dar prosseguimento. Bem, gente, eu acho que as falas de vocês, né, a gente começou dizendo assim, vamos falar de sistema. O que é um sistema escolar? O sistema escolar é a interação entre o social e o natural, né? Então, como que o social e o natural se organizam nesse sistema? Bem, se a maioria de vocês disse que o social não conversa com o natural pouco está, mas pouco conversa com o social, a gente pode imaginar que, em muitos casos, né, a escola está também colapsada, assim como o meio ambiente, assim como o mundo, assim como o planeta, né? Estamos vivendo também um período, o mesmo colapso que a gente está vivendo no mundo, no Brasil, a gente está vivendo dentro das escolas e talvez até dentro das famílias, dentro das comunidades menores, não é verdade? Bem, o que levou a isso, né? O que levou a isso são N fatores. E esses N fatores a gente vai descobrir à medida que a gente estiver conversando com as pessoas, dando voz para as pessoas, né? Então, o que vocês disseram até agora? Vocês disseram que as escolas estão sendo escondidas por conta da especulação imobiliária. Elas estão as escolas e as pessoas de dentro das escolas públicas, né? Elas estão sendo desertificadas, né? Então, à medida que o tempo vai passando, ao invés... E as políticas públicas brasileiras em educação ambiental vão tomando corpo, né? Então, a gente tem uma legislação já bem encorpada de educação ambiental no nosso país, né? Inclusive, a obrigatoriedade da aplicação de métodos interdisciplinares dentro das escolas para se trabalhar a educação ambiental. Isso é lei, né? Então, a gente tem uma possibilidade legal. E por que a gente não faz? Né? Por que a gente não faz a separação dos resíduos na escola? Se a gente tem lei que vai falar de separação de resíduo. Tem os planos municipais, tem leis, isso não está fora da realidade, isso está dentro da realidade e está legalmente instituído, né? Por que a gente não põe árvores frutíferas? Se isso está também dentro das secretarias do Verde, de que a gente tem que ter as árvores frutíferas, as não frutíferas, as árvores de sombra e tal. Por que a gente está tirando os elementos naturais e colocando outros elementos na escola? Por que a especulação imobiliária está avançando cada vez mais? Né? Por que a gente vive uma farsa de dizer que a gente está na escola, isso é a palavra de vocês, né? Uma farsa dizendo que a gente está na escola para educar e, na verdade, a gente está na escola para reproduzir e até mesmo para providenciar, em alguns momentos, a alienação dos nossos estudantes para que eles não consigam entender, compreender a situação. Temos briga dentro da escola, temos conflitos dentro da escola, sendo que a escola seria um lugar justamente para eliminar conflitos, eliminar brigas por meio do conhecimento, né? O conhecimento está em todas as áreas, nas áreas das relações, nas áreas das ciências, em todas as áreas, né? Porque então, ao invés da gente proporcionar a paz, a gente proporciona briga, a gente estimula a liberação de atitudes que mostram falta de consciência. Por que a gente rejeita os alunos que a gente tem dentro da nossa própria escola? Então, eu sou educador, eu estou nessa escola, eu estou como profissional dessa escola,
e eu rejeito aquele que é, ou aquela que é o meu objeto, entre aspas, de trabalho, que é o meu estudante, que é a sociedade, né? Bom, eu não tenho todas essas respostas, mas eu fiz com vocês um diagnóstico rápido do que acontece na educação brasileira, pública e não pública, também acontece isso. Talvez de uma outra maneira, talvez com uma outra roupagem, mas acontece a mesma coisa. É a alienação constante dos estudantes em relação justamente aos elementos que trazem o colapso ambiental, no sentido mais micro, como a gente falava na aula anterior, né? Então, sentido micro, que é aquele que eu estou sentado na minha cadeira, na frente do meu computador, como educador, até o sentido mais macro de ambiente, passando pela escola, passando pelo bairro, passando pelo país, passando pelo mundo, chegando ali no planeta que está colapsado, né? Eu vou continuar a apresentação e vou tentar trazer algumas possibilidades de trabalho com toda essa problemática, né? Mas eu poderia dizer, já num primeiro momento, que o estabelecimento de um grupo aqui com vocês, um grupo lá na plataforma Planeta na Escola, né? Talvez, como a gente ainda está com um pouquinho de problema de acesso, talvez a gente montar um grupinho de WhatsApp, se vocês concordarem, para a gente ter um trânsito maior de informações e uma relação mais rápida entre nós, né? Porque esse grupo, essa rede de educadores, vocês são de todo o Brasil, né? Vocês estão do Oiapoque ao Chuí nesse grupo aqui, né? É que nas aulas vem menos pessoas. Eu gostaria que viessem mais pessoas, né? Mas lá no assíncrono, a gente tem centenas de pessoas participando. Então, são centenas de pessoas que representam vários tipos de escolas, vários tipos de regiões, como eu já citei aqui em outros momentos, são regiões centrais, regiões urbanas, regiões rurais, regiões periféricas ou não, quilombolas, indígenas, ciganos. Então, tem gente que representa todo o Brasil nesse grupo aqui de educação ambiental que a gente fez, né? Marcela está dizendo agora que acha ótimo o grupo. Se Marcela puder encabeçar a formação desse grupo, aí pelo chat mesmo, Marcela, eu acho que seria bem interessante para a gente correr um pouquinho mais contra o tempo. Obrigada. Certo, pessoal, vou mandar o meu número. Aí vocês me mandem um oi, que aí eu já mando o link do grupo. Aí, professora, se a senhora quiser adicionar no e-mail, né, mandar um e-mail para todo mundo, né, para mandar um oi nesse número, que aí vai enviar porque eu acho que é mais prático do que eu ter que pegar o número de todo mundo, adicionar. Então, se cada um me manda um oi, né, falando que é do nosso grupo de estudos, aí eu já mando o link, eu já vou criar agora aqui, e a gente já cria, tá? Combinadíssimo, muito obrigada. Então, eu vou dar andamento aqui para vocês verem que a ciência tem algumas possibilidades para tudo isso que a gente está vivendo na escola. Não é à toa que eu saí da educação pura, que eu fiz isso, Gláucia, fiz isso a vida inteira, educação pura lá na escola, e eu migrei totalmente para a educação ambiental, porque eu acho que é um caminho muito importante e um caminho que está muito perdido. Então, eu faço o que eu posso para estar em grupos de educação ambiental, para propor coisas, por isso que eu estou aqui com vocês, por pura paixão por esse assunto e necessidade de ver alguma coisa acontecendo nesse país, tá? Então, vamos lá. Estão vendo a tela? Educação reflexiva passa aí para vocês?
Sim. Então, vamos lá. Vejam, tá? O que a gente fez até agora, tá? Interações naturais e sociais, e vocês contaram alguma coisa das interações naturais e sociais das escolas de vocês, para dizerem como está o sistema da escola de vocês. E eu disse, bom, então, esse sistema da escola está em colapso, né? Porque as coisas não estão conversando. Para que a gente precisa, então, fazer uma educação que realmente seja reflexiva lá dentro da escola, né? A gente precisa criticar, analisar e pensar na promoção dessa transformação social, né? Por isso que a gente fala que a educação tem que refletir o tempo todo sobre o que ela está fazendo, que é o que vocês fizeram agora, né? É um processo contínuo que questiona essas rotinas que vocês trouxeram, né? São práticas críticas que conectam a escola e o território. Vejam, vocês estão dizendo que não tem conexão entre sociedade e natureza. Vocês estão dizendo que não tem o território. Vocês estão dizendo que os quilombolas lá da região de Búzios não são considerados em nenhum momento. Vocês estão dizendo que o agro, ou qualquer coisa que seja relacionada, muito mais relacionada com a questão monetária, com a questão financeira, com a questão do lucro, vai desmatando coisas, né, sem pensar na escola, sem pensar no território. Tudo isso são coisas que vocês trouxeram aqui objetivamente ou veladamente, né? E aí a gente fala assim, olha, para uma educação reflexiva, a gente poderia usar um ciclo, um método, né, de GIDS, que é um modelo estruturado que orienta a reflexão crítica lá na escola, sobre a prática, favorecendo o aprendizado e o aperfeiçoamento profissional. No caso, o profissional da gente, né, como educador, para que a gente possa dar o próximo passo com os nossos estudantes. São práticas críticas que conectam a escola e o território. Então, ele diz assim, ó, refletir de forma sistemática sobre a prática permite ao professor compreender as suas ações, identificar melhorias e promover transformações concretas no processo educativo. Que é a primeira coisa que a gente pede, então, para os educadores fazerem na escola e, de preferência, em grupo, duplas, trios, grupos, né? A primeira coisa é relatar a situação vivenciada. Precisa relatar. Essa situação precisa ser relatada. Agora, você pode relatar só relatando mesmo, conversando, como são aquelas conversas de hora do lanche, né? Na sala dos professores e tal. Ou a gente pode relatar isso produzindo um vídeo. Aí entra o cinema. A gente pode produzir um vídeo com os nossos estudantes e dizer para eles, olha, estudantes, de que forma a gente pode verificar o que está acontecendo. Nessa descrição, vão aparecer coisas que até a gente nem observou se a gente fizer essa descrição com os estudantes ou com as pessoas da comunidade, com o cara do açougue, com o cara da farmácia, da padaria, com o catador, com todo mundo que está vivendo aquele território, né? Então, vamos pensar em fazer um documentário? Não precisa ser nada elaborado. Vamos pensar em fazer um podcast que é mais fácil? Não tem imagem? Vamos gravando falas das pessoas que estão ali ao nosso redor e que podem, que querem falar, e vamos, então, produzir um podcast. Precisamos falar isso para todo mundo? Estamos agora descrevendo os problemas da escola e queremos resolver. Não, nós fazemos isso em situação de aula. Em situação de aula, juntando com o currículo da escola, como a gente disse na aula passada, a base nacional curricular comum curricular, ela traz não só a sugestão, mas ela
ela é incisiva ao dizer tem que trabalhar a educação ambiental, tem que trabalhar a educação ambiental de forma crítica e tem que trabalhar a educação ambiental de forma crítica em conjunto, né? Interdisciplinarmente. Então, ninguém vai estar fazendo nada errado, né? A gente pode fazer, nesse relato da situação vivenciada, que pode ser dentro ou fora da escola, né? Por exemplo, antes de todo mundo chegar aqui, eu estava com o filme Vala ou Rio ou Valão, né? Que é um filme que está na plataforma Planeta na Escola, e eu fiquei passando esse filme enquanto vocês chegavam, justamente para dizer para vocês, olha, o professor ouviu os alunos discutindo sobre a situação do rio, que estava muito suja, e o professor, então, pegou a aula dele, juntou aquilo e jogou a molecada para a rua para fazer filme, para fazer entrevista a respeito daquilo. Então, anotem aí, Rio ou Valão, filme que está na plataforma Planeta na Escola e que pode nos ajudar a pensar numa metodologia, a pensar em como atingir esses estudantes, né? E o filme, ele foi feito por uma ONG, mas ele foi feito, ele traz uma ONG, eu não sei se foi feito pela ONG, eu sei que está com o logo da CAPES. E ele traz os brasileiros comuns, né? Ele não traz nada extraordinário. A gente vai se identificar vendo esse filme, e muita coisa nós e os nossos estudantes, e os nossos colegas professores, e a comunidade, vendo esse filme, eles vão se identificar e vão pensar em algo para eles também, né? Então, é uma excelente dica quando a gente fala em metodologia de trabalho de educação ambiental. Rio ou Valão. Gibbs diz que a segunda coisa que a gente tem que fazer quando nós estamos trabalhando, quando nós queremos fazer uma análise, quando nós queremos fazer uma modificação, né, naquilo que a gente está vendo, ou entender melhor aquilo que a gente está vendo, é sentir. Então, meninas que são conhecidas como a gangue da Baía Formosa. Não preciso falar assim, mas eu posso, em situação de aula, eu posso perguntar para a turma, como vocês se sentem neste local? Qual é o seu sentimento? É claro que quando a gente fala em expressar sentimentos relacionados àquele ambiente, né? Quando a gente fala em educação ambiental, a gente está falando de ambiente e a gente está falando de como a gente se sente nesse ambiente. Se não falar como a gente se sente nesse ambiente, não precisamos falar de educação ambiental, porque a educação ambiental é feita para melhorar o que a gente sente nos lugares onde a gente mora, não é? Então, com o passar do tempo e esses estudantes sendo vistos nos olhos, sendo vistos, a gente tentar ver as suas almas, a gente tentar ver, não a alma em si, mas a manifestação, tá bom, ele está se sentindo bem, está se sentindo amado, está se sentindo respeitado, ou este local está dizendo para esse estudante, para essa estudante, que o lugar dele não é aqui, e pior, que o lugar dele ou dela não é no mundo, né? Que nesse mundo não tem lugar para esta pessoa ou para aquela pessoa, dependendo das suas características, né? E o professor, né? Professor, como você se sente aqui? Você vai querer daqui uns anos, se ainda existir o planeta, né? O planeta pode acabar. Mas se esse planeta ainda existir daqui uns anos, você vai querer passar a sua vida toda cada vez mais quente, cada vez mais complicado de respirar, num lugar onde não tem nada.
num lugar onde não tem não tem um ar puro, num lugar onde não tem uma sombra, não tem uma água fresca, né? Como você se sente? Como você se sente quando você tem um currículo, você desenvolve um currículo dia após dia, um currículo que não é vivo? Será que essa busca pelo currículo vivo não vai te fazer mais vivo também? Não vai te fazer mais feliz dentro dessa instituição onde você trabalha? E a própria comunidade, né? Bem, como vocês se sentem nesse local que é assim ou que é assado, que tem lixo, que não tem lixo, que separa, que o muro da escola é um depósito viciado de resíduos? Como você se sente nesse local onde tem um córrego passando no meio das casas ou no meio da escola, um córrego muito sujo? Como você se sente de imaginar que vai cair uma tempestade e você pode receber um aviso e ter que sair da sua casa? Será que você vai receber esse aviso? Será que a gente já está preparado para isso acontecer? Então, são perguntas que a gente já tem, mas talvez a gente não pergunta para as pessoas como elas estão se sentindo, né? A terceira coisa que Gibbs fala vamos avaliar. Olha, de tudo isso que vocês disseram, o que é bom? O que é ruim? Né? Por exemplo, tirar todas as folhas do quintal da escola e jogar no lixo. É bom ou é ruim? Algumas pessoas vão dizer, é bom. Tira as folhas, o quintal fica bonito, a grama fica bonita, fica muito legal, é bom. Outro vai dizer, não é. Vai assorear, a terra do quintal vai escorrer, as paredes, as estruturas da escola vão ficar expostas, a gente vai ter a terra cada vez mais pobre, as plantas vão morrer, a possibilidade de sombra não vai se perpetuar, e etc, etc. Então, são os pontos positivos e os pontos negativos. E um estudante com uma fala num seminário, numa apresentação, num podcast, num filme, alguma coisa que ele vai fazer. Os estudantes são muito mais sabidos em relação à publicização do que a gente, né? Eles sabem do Quai, eles sabem do Instagram, eles sabem de tudo isso muito mais que eu, muito mais que muita gente. Então, como você vai publicizar isso, estudante? Como comunidade, você vai publicizar que é negativo você tirar as folhas do quintal da escola, né? Como a gente vai pontuar que é necessário ter uma cisterna, porque chove pouco, e quando chove, eu tenho que ter água na cisterna, porque eu tenho que regar o meu jardim para que meu jardim não morra, né? Como que meu estudante vai pensar nessas coisas e vai falar sobre essas coisas? Sendo respeitado. Sendo respeitado, mas ele não é respeitado porque ele é um diferente, ele é um coitado, ele não lê, ele não escreve, ele não fala direito, ele gosta de outro tipo de cultura que não a cultura erudita. Não é por isso que eu vou respeitar ele. Eu vou respeitar ele porque ele é isso, porque ele é diferente. Então, quando eu tenho, na mesma escola, eu tenho o filho do fulano da prefeitura, o filho do quilombola, o filho de não sei quem, quando eu pego essa galera e eu tenho um assunto que é comum para todo mundo, que traz a imediaticidade dele e a historicidade dele, né? Os seus ancestrais. Quem são seus ancestrais? Quem são seu avô, seu bisavô? Como que essa galera chegou aqui? Como que foi e tal? Será que você quer esse mundo para os seus filhos, os seus netos? De que forma? Você vai se manter aqui? Você não vai sair daqui? Então, avaliar quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos. De que forma a minha comunidade se posicionou ali para que
região seja desta forma. Positivamente, negativamente, mas, de alguma forma, os meus ancestrais se posicionaram, eu me posicionei, meus professores se posicionaram, né? De que forma a gente pode colocar isso numa tabela e dizer, esses são os positivos, esses são os negativos, com esses eu vou trabalhar, com esses eu não vou trabalhar neste momento, né? E quem vai trabalhar? Bem, aí Gibbs fala assim, você tem que analisar, você tem que buscar as causas desses resultados, né? Por que que lá em Barra do Saí, no litoral norte do estado de São Paulo, caíram todas aquelas casas, né? Por quê? Por que houve esse resultado? Qual foi a causa desse resultado? Então, a gente tem uma montanha, a gente tem o mar, e a gente tem a especulação imobiliária empurrando toda essa galera para um morro que não tem mata ciliar, que tem uma estrada passando, Então, essas são as causas desse resultado, né? No Rio Grande do Sul, o que aconteceu exatamente no Rio Grande do Sul para ter aquela catástrofe naquele determinado momento? De que forma as pessoas lidaram com a questão do ambiente, do solo, da região, das pessoas, da população, quais foram os chamamentos anteriores e de quem? Então, será que a universidade já tinha avisado? Será que o poder público já tinha avisado? Será que a própria comunidade já tinha avisado? O que será que aconteceu lá? Vamos pesquisar? Vamos ver o que realmente aconteceu? Porque a natureza não causa desastre. Não existem desastres naturais. Existem desastres causados, mas não existem desastres naturais. Não é? Então, tudo isso que vocês falaram aqui, por exemplo, Ana Paula, olha, ele não deixa utilizar os banquinhos da escola, ele não deixa plantar na escola, os alunos não têm cuidado porque não são levados a sério. Gente, os resultados estão aí postos. Eles são violentos dentro da escola porque a escola é violenta com eles. Eles são violentos dentro da escola, ou eles são dispersos dentro da escola, porque eles não têm um lugar adequado para sentar, para conversar, para fazer, para viver dentro da escola. Um lugar totalmente inóspito. E quando a gente fala de adolescente, piorou, né? Como é que a gente fala de um lugar para adolescente, onde o adolescente não é ouvido, não é considerado, não é amado, não é legitimado? Então, o resultado só pode ser esse. Qual que é a causa desse resultado? A causa é o descaso total com aquele que é o dono daquele espaço. O estudante é o dono daquele espaço. Nós somos trabalhadores daquele espaço. Nós somos servidores daquela comunidade. Só que a gente não diz para essa comunidade, olha, vocês são pessoas importantes para mim. Vocês são pessoas importantes para o mundo. Vocês são pessoas importantes para vocês mesmas. A gente não diz isso para eles. A gente diz, olha, existe um currículo, e aí vamos pegar o estado de São Paulo, existe um currículo que é totalmente plataformizado, que não proporciona nenhum tipo de interação, e você vai ter que seguir esse currículo e se moldar nesse currículo e passar nas provas macro aí que vão aparecer. É isso que a gente está dizendo para ele. E está dizendo para ele, olha, é claro que você vai pior nas provas do que os alunos das escolas particulares. Porque você não tem capacidade. Porque você mora aqui. Porque o teu espaço é ruim. Porque tua situação é ruim. Porque você é branco, preto, vermelho, amarelo, roxo. E você, então, não tem condição disso. É isso que a gente está dizendo. Então, analisar para Gibbs é você pegar aquela situação e, junto com os estudantes, junto com os professores, junto com a comunidade, pegar um resultado e dizer qual a causa disso.
Isso é resultado de alguma coisa. Nenhum ser humano nasce ruim, gente. Nenhum ser humano nasce pronto para desafiar o outro. Nenhum ser humano nasce pronto para esfaquear, atirar, como aconteceu hoje, dentro de uma escola. Ninguém nasce para isso. O que trouxe esse resultado? Qual é a causa? Não dá para individualizar a questão. Não dá para colocar essa questão do problema ambiental na mão daquele que está naquela situação. Somente daquele. Ou somente daquela família. Não é? Então, o que vocês me trouxeram hoje é uma questão que preocupa vocês em relação ao ambiente. É uma questão muito mais interna da escola do que externa nesse momento, né? Vocês poderiam ter trazido aqui, essas pessoas que falaram, poderiam ter trazido aqui, não, olha, eu moro eu sou de uma região onde está havendo um problema de exploração, sei lá, os agricultores familiares estão sendo expulsos, e aí está havendo a exploração deles, a exploração da terra e tal. Então, seria uma questão externa, que também poderia ser tratada aqui, pelo cinema. A gente também poderia trazer documentários que falassem sobre isso, documentários que falassem sobre a alimentação, nutrição, sobre a questão da própria monetarização da vida, né? A gente poderia falar sobre tudo isso aí, o terreno, reforma agrária e tudo mais. Mas não, o que as pessoas que falaram hoje trouxeram foram resultados catastróficos de uma falta total de trabalho da escola com conexão entre o social e o natural. O ser humano é natural, a natureza é o ser humano. Como que não existe essa conexão? Isso precisa existir. Precisa ter o respeito. Precisa ter justiça ambiental. De que forma esse ambiente dessa escola está sendo preparado para ser justo com as pessoas que estão lá dentro? Isso é muito importante de ser perguntado. Por último, a gente tem que fazer uma síntese desse aprendizado. Por último, não. Penúltimo, a gente tem que fazer síntese do aprendizado. Também não adianta a gente fazer toda essa discussão com os estudantes, e também não precisa ser com todos os estudantes e com todos os professores. A gente pode fazer com um grupo que se interessa, pode fazer com um grupo do Grêmio, pode formar um grupo na escola, por exemplo, você pode chamar o grupo de rádio, o grupo de o pessoal do cinema, o pessoal do rádio, o pessoal do teatro, montar um grupo à parte, né? Um professor fica com esse grupo, outro professor fica com o restante. Eu não sei como as escolas de vocês se organizam, isso também é bem complicado, né? Mas, de repente, a gente consegue fazer ou dentro de uma mesma aula, a gente organizar, esse grupo está trabalhando de uma forma diferenciada do outro grupo, também não teria problema nenhum, né? Então, quem fizer todas essas 4 etapas do ciclo de Gibbs precisa concluir. E precisa fazer uma síntese muito bem feita de tudo que... não só muito bem feita, mas uma síntese inteligível daquilo que foi colocado, né? Daquilo que foi discutido. E publicizar, gente. Que é coisa mais gostosa um estudante ir para o Instagram ou para o Quai, ou para o YouTube, e colocar lá o seu videozinho ou a sua experiência de discussão a respeito de alguma coisa, eles vão amar, né? Todos, não, quem se interessar, mas tudo começa pelo pouco. Eu estou com 500 pessoas inscritas, eu estou com pouquíssimas pessoas ao vivo, e eu estou feliz da vida.
porque eu estou fazendo o meu trabalho, eu estou fazendo a minha parte, e eu tenho certeza que vai dar resultado em algum lugar desse país. Algum resultado, algum estudante vai ser atingido nesse momento. Então, é muito necessário que essa síntese fique à disposição, seja muito bem feita e fique à disposição. Pode ser um cartaz. E, por último, planejar a melhoria, né? Como, então, que a gente vai fazer daqui para frente com relação a esse pequeno assunto que a gente levantou, estudou, pensou, sentiu, como nós vamos fazer ações para melhorar, então, isso. E aí é o planejamento que vem mais para frente, né? Que nas próximas aulas eu vou falar, hoje eu já vou começar um pouco, falar do planejamento, né? Quais são as etapas, né, dele, que é o que vocês vão publicar no final desse ciclo formativo na plataforma Planeta na Escola, né? Então, resumindo, descrever, sentir, avaliar, analisar, concluir e planejar. E contribui para que o professor analise criticamente suas práticas e desafios, favorecendo o aprimoramento da educação ambiental na escola e no território. Na educação ambiental crítica, essa reflexão impulsiona a ação transformadoras que questionam as causas socioambientais e buscam a justiça social. Na educação ambiental conservacionista, fazendo aqui uma diferença, para a gente perceber que quando a gente está falando nesse tom, né, que desde a hora que nós começamos a interagir, eu e vocês, quando nós falamos nesse tom, nós não estamos falando em educação conservacionista, que enfatiza a preservação dos recursos naturais e a conscientização ambiental, muitas vezes sem abordar as causas sociais e políticas dos problemas ambientais. Não é isso que a gente está propondo aqui, né? A gente está propondo uma educação ambiental que busca compreender e transformar as relações sociais e ambientais, promovendo justiça ambiental, cidadania e participação coletiva. Vejam que o tempo todo eu não estou falando, professor, vai lá e faz essa atividade, professor, vai lá conversar. Não, eu estou dizendo, professor, você, professora, e o seu estudante e a sua estudante que vão dar um start aí nesse negócio. Isso que eu estou falando o tempo todo. Por quê? Porque eu não acredito numa horta que você vai lá e monta a sua horta. Eu acredito, e até porque você nem vai conseguir fazer isso, muitas vezes. Você consegue fazer uma hortinha, e ainda que bem singelinha, se você tiver com um grupinho de aluno. Se você não tiver, vai ser difícil você conseguir fazer sozinho, porque alguma coisa vai acontecer. Ou os estudantes vão pisotear, ou o diretor vai arrumar um jeito de tirar aquilo porque está dando barata, alguma coisa vai acontecer. Agora, se você for até o posto de saúde, por exemplo, em São Paulo tem, eu não sei se em todos os estados. Em São Paulo, a gente tem no posto de saúde um agente ambiental. Se você for no posto de saúde, conversar com o agente ambiental, junto com os seus estudantes. Então, vamos até o posto de saúde, vamos conversar com o agente ambiental, ou traz o agente ambiental aqui. Conversa com alguém que é ícone ali na escola, sabe aquele funcionário que é complicado? E aí fala, olha, vamos fazer aqui um vaso só, com tal plantinha. E você vê uma planta que vai bem na sua região, vamos fazer só um vaso. Mas aí você envolveu o agente ambiental, você envolveu um funcionário ali que era meio crica, você envolveu um aluno, você, e aquilo ali vai crescer, e dali a gente já vai conseguir ter o quê? A gente vai conseguir ter a confiança das pessoas no nosso trabalho, nas nossas crenças, nas nossas utopias, e a gente vai aumentando esse coletivo. Eu tenho um texto, já citei esse texto, vou citar novamente. Eu tenho um texto que chama
da horta escolar à participação coletiva, um negócio assim, eu não me lembro agora exatamente o nome do texto, mas é um texto, desculpa que o celular tocou. Esqueci de desligar, gente. Ai, chato. Aí você quer fazer rápido, não consegue, né? Bem, então, o que eu tinha que falar para vocês é que a gente tem um texto, né, que vai falar da horta escolar, alguma coisa assim, muito além da horta escolar, chama Muito Além da Horta Escolar. E esse texto, Muito Além da Horta Escolar, ele fala justamente isso. Ele busca, é um trabalho que eu fiz durante 8 anos, buscando compreender e transformar as relações sociais e ambientais, promovendo justiça ambiental, cidadania e participação coletiva. E aí eu vou deixar esse texto à disposição para vocês lá no nosso... não, eu ia falar no grupo, mas eu ponho agora no WhatsApp, vai ficar mais fácil. Eu vou deixar ele à disposição para vocês. E vocês vão ver que foi um caminho que eu percorri com aquele grupo, mas que vocês vão percorrer o caminho que for possível para vocês, né? Então, exemplo de educação ambiental crítica, horta e compostagem escolar, mapeamento ambiental comunitário e projetos de mobilização territorial. E na educação ambiental conservacionista, são as velhas campanhas de limpeza de parques, palestras expositivas sobre reciclagem, atividades de plantio sem debate crítico. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não ganha o território, a comunidade. E aí, se, como educadora, a gente não ganha o território, fica difícil a gente fazer a transformação do território, que é o que a educação ambiental pretende, né? Seja em sua abordagem crítica ou conservacionista, prepare os sujeitos para compreender e agir diante dos desafios ambientais do território, porque os problemas ambientais não se limitam ao local. Então, conservacionista, né? Então, são pessoas que trabalham em parques e que mostram lá para a população, que também é interessante, mas não é a nossa educação ambiental para fazer a diferença, né? Bem, agora eu queria mudar um pouquinho, né? Eu estou entrando numa outra seara aqui, que é a continuação do que a gente está falando, que é em relação às mudanças climáticas. As mudanças climáticas, elas representam a face global desses desafios, exigindo reflexão, educação e ação conjunta para proteger as pessoas, os ecossistemas e o futuro do planeta, que a gente estava falando até agora, né? Elas estão causando alterações significativas e duradouras nos padrões do clima da Terra, incluindo o aumento da temperatura média, mudanças nos regimes de chuvas e eventos climáticos extremos. Então, as mudanças climáticas globais representam um dos maiores desafios ambientais, sociais e econômicos da atualidade, exigindo respostas urgentes e integradas. Quais são as causas? Atividade solar, né? As variações da intensidade da radiação solar, as erupções vulcânicas, que é a emissão de partículas e gases que podem resfriar temporariamente a atmosfera, as variações orbitais, né? A mudança da órbita e inclinação da Terra ao redor do Sol, que afetam o clima em escala de milhares de anos, entre outras. As causas antrópicas, né? Aí que está o negócio, aí que a gente entra. Porque quando a gente fala aqui, ó, das causas naturais, a gente está falando em milhões de anos para acontecerem essas coisas. Quando a gente fala aqui nas causas antrópicas, a gente está falando que no último século nós acabamos com o nosso mundo. É muito rápido o que a gente está fazendo, né? E é muito rápida a possibilidade da gente destruir completamente a Terra. Então, é a queima de combustíveis fósseis, né? Então, o petróleo, o carvão, o gás natural liberam grandes quantidades de gases de efeito estufa.
Então, será que a gente mora em alguma região que tem... Eu, por exemplo, moro em Santo André, São Paulo, e eu tenho a petroquímica aqui, do lado da minha casa, né? E, então, será que alguém mora perto de alguma petroquímica, né? Alguma empresa? Eu chamo petroquímica, mas acho que ela mudou de nome, né? Faz tempo já. O carvão, alguém que mora perto, que está aí, está vivendo a questão do carvão, gás natural, né, que libera grandes quantidades de gases de efeito estufa, desmatamento. Aí tem desmatamento, gente. Aqui, por exemplo, na minha cidade, olha, eu fiquei alguns anos fora de Santo André. Quando eu voltei a morar agora, recentemente, há um ano, eu voltei a morar em Santo André. Olha, eu posso dizer para vocês que 70% das árvores que tinham aqui não tem mais, porque é prédio do lado de prédio, garagem do lado de garagem, uns prédios que não tem espaço nem para prédios pequenos, de 2 andares, assim, que não tem nem espaço para as pessoas morarem dentro, que dirá para colocar uma árvore ali. E eles estão fazendo um do ladinho do outro, e a prefeitura vai aprovando isso, vai aprovando, e a cidade está recheada desses prédios, que aqui eles chamam de prédios sem condomínio. São quatro famílias num terreno que antes era uma casa, e não tem mais árvore aqui, né? E aí isso reduz a capacidade de absorção do gás carbônico pelas florestas, né? E dá o efeito estufa. Agricultura e pecuária intensivas, que emitem metano e outros gases de efeito estufa, a indústria e o transporte, que contribuem com emissões significativas de poluição, e o consumo e desperdício, que é o excesso de produção e descarte, que amplia, né, o impacto ambiental. Então, aumento das temperaturas extremas, a gente sabe, né, 40 graus, 50, né, na aula passada alguém falou aqui que chega a 50 graus Celsius a sensação térmica na cidade da pessoa, né, e que nunca foi assim, claro, né, tá em época de mudanças climáticas e tá lá, tonturrando, né, e o que ela tá fazendo na escola dela, o que o grupo está fazendo, o que a Secretaria da Educação está fazendo lá naquela unidade, né, ou naquelas unidades educacionais onde as pessoas estão torrando, né? Tem água fresca o tempo todo, tem só cobertura, tem árvore naquele local, né? Ou mesmo nos pontos de ônibus. Como é que estão esses pontos de ônibus? Eles têm água, eles têm cobertura? Como que é? Um lugar onde a pessoa fica ali vários minutos, né, exposta à temperatura extrema. O poder público está pensando nisso, né, em deixar uma possibilidade ali de cobertura de água, pelo menos, né? Enchentes e alagamentos, como que essa infraestrutura urbana e até rural, né, está suportando essa quantidade de chuva fora do comum, né? Secas prolongadas, que é o contrário disso, né? Como é que fica a questão do abastecimento de água? Como que fica a produção agrícola, né? E aí, quando a gente está falando em temperatura extrema, enchente, alagamento, perda de biodiversidade, doenças, né? Dengue, leptospirose, tantas outras, né? O problema das espécies locais que sofrem com essas mudanças, isso tudo é currículo da base nacional comum curricular, né? E não dá para dizer, aquele professor está trabalhando com questões políticas, está falando de enchente, de alagamento, de justiça climática, não sei o quê. Não, é um professor de uma determinada matéria que, junto com outro professor de outra área do conhecimento, ou a mesma, está trabalhando aqueles conteúdos relacionados à base nacional, tudo bem, só que estamos trabalhando de uma forma mais integrada, mais dialógica e mais interdisciplinar, e trazendo a realidade dos estudantes, trazendo lá a escola que alaga,
a casa dele que alaga, a casa que é construída em zona que pode cair lá, né? Ou tantas outras coisas que a gente, ao longo do curso, a gente vai trazer para cá e vai estudar também, né? Tem elevação do nível do mar, então quem mora aí, né, em região costeira, sabe que algumas cidades já desapareceram, né? Tem uma cidade que desapareceu completamente, ela só existe virtualmente. Não lembro o nome dela agora, vocês lembram? Não. Ela já desapareceu completamente e ela só existe na internet, né? Então, isso daí pode acontecer com outras cidades também, né? Desaparecerem, porque o mar engoliu a cidade. Tem o derretimento do gelo e da neve, tem os eventos climáticos extremos, que são as tempestades, os furacões, os incêndios florestais que estão acontecendo direto, o pessoal do Pantanal aí, né? Quanto de incêndio, quanto que destruiu, né, da fauna e da flora. Crises alimentares, né? Eu fiquei horrorizada, não sei quanto que é no estado de vocês, mas eu fui comprar berinjela e o quilo da berinjela estava R$ 20 aqui a semana passada. Berinjela, gente. Berinjela, que eu sempre paguei R$ 2 o quilo. Estava R$ 20. Então, o que é isso? É crise alimentar, é crise hídrica, é problema que a gente está vivendo de abastecimento, né? Deslocamentos populacionais. Outra coisa também que é importante a gente lembrar aqui nosso grupo, né? Que nós temos muitas pessoas dentro das nossas escolas, das nossas comunidades, nós temos muitas pessoas que não são daquela região, né? E essas pessoas que não são daquela região podem não estar confortáveis ambientalmente também, e elas precisam ser ouvidas. E sem contar que elas podem trazer grandes experiências de outros lugares para esses lugares onde elas estão vindo. São pessoas que vêm de outras cidades, são pessoas que vêm de outros países e vêm estudar com a gente na escola. Como a gente está ouvindo essas pessoas? Eu queria aproveitar que eu estou falando isso e dizer para vocês que a Prefeitura de São Paulo, ela tem um material muito bom, viu? Se vocês quiserem, fica lá à disposição na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que são orientações para a gente trabalhar com educação de indígenas, com educação ambiental, com as populações surdas e outras. Eu estou agora tentando lembrar, mas se vocês forem lá no site da Prefeitura de São Paulo e colocarem na Secretaria Municipal de Educação e colocarem as publicações, vocês vão ver que são publicações bem interessantes, bem interdisciplinares, feitas por pessoas que muitas eu conheço e eu super valorizo nessa questão da educação ambiental, né, da justiça ambiental, né, da justiça socioambiental que a gente defende tanto, tá? Fica aí uma dica. Bem, para ir finalizando a nossa aula, eu coloquei aqui uma reflexão e vou passar novamente a palavra para vocês, que é o seguinte: pense em uma prática ou atividade de educação ambiental que você já realizou ou gostaria de realizar na escola ou no território. E reflita individualmente utilizando o ciclo de Gibbs. Qual foi a situação? Que sentimentos ou percepções envolveu? O que funcionou ou poderia funcionar melhor?
Quais as possíveis causas desta situação? Quais aprendizados esse processo traz? Que mudanças ou melhorias você faria? Eu vou copiar aqui e vou colocar no chat para eu poder descompartilhar a tela. E vou passar a palavra para vocês. Cadê o chat? Achei. Minha tela está infinita. A palavra é de vocês, gente. Podem falar. Estou saindo. Quem não falou na primeira rodada, seria bom falar agora. Ana, Marcela, Thaís, Grace, Lucimara. Aí, Thaís, vamos lá, Grace. Oi, deixa eu visualizar aqui as perguntas para não me perder. É sobre o que a gente realizou, né, Glaucia? Acho que consegue realizar, né? Sim, sim. Sim, eu consegui ler aqui agora. A gente no ano... Agora eu não vou lembrar qual ano, né? Depois da pandemia, a gente fica meio confuso com a passagem do tempo. Eu, pelo menos, tenho ficado assim. Teve um ano que a gente recebeu uma formação lá em Búzios, do projeto Albatroz, que é um projeto que é uma medida de compensação ambiental da Petrobras, né, e que tem lá o objetivo de divulgar a vida marinha oceânica, especialmente através dessa ave, que é uma ave incrível. Quem não conhece, eu acho que vale a pena conhecer. E aí, no escopo dessa formação, a gente precisava desenvolver alguma atividade no campo, né, no território, para além da escola, que fosse além da atividade escolar, de sala de aula, né, esse tipo de coisa, alguma intervenção. E aí, eu já tinha, nessa época, parceria com um professor de geografia, que tinha feito o curso também, e a gente promoveu uma ação de limpeza na praia, né? É uma coisa que, para a gente, é simples de fazer, porque a gente está numa situação privilegiada, a escola é no centro de Búzios, então eu não dependo nem do transporte da prefeitura para ir à praia, né? Eu consigo ir caminhando para as praias lá. Se eu for para um lado, é uma praia que é mais virgem, né, que é mais natural, vamos dizer dessa forma, e se eu for andar para o outro lado, é uma praia que é mais urbanizada, que é mais frequentada, né? Então, a gente foi fazer a limpeza da Praia do Canto, escolhi essa praia porque justamente ela começa num ambiente super badalado da cidade, que é ali perto da Rua das Pedras, e depois a gente vai caminhando para o cantinho, que é já uma área de preservação. Então, a gente consegue, ao longo da caminhada, ter essa observação do ambiente também, para além do objetivo, que era o recolhimento dos resíduos na areia, a gente também foi observando esse ambiente enquanto a gente foi se deslocando, né? Assim, com relação a sentimentos e percepções, né? Para mim foi muito gratificante ter feito essa atividade. Eu percebi o engajamento de alguns alunos que, em sala de aula, têm questões sérias disciplinares, mas que nessa atividade, por ser uma atividade diversificada, fora da sala de aula,
eles conseguiram mostrar uma potência que dentro da sala a gente não conseguia acessar, né? Para eles, eu acredito que tenha sido também valioso, porque percebi assim, o entusiasmo deles, né? E o comprometimento de alguns grupos que iam na frente recolhendo os resíduos maiores e outros grupos por trás, assim, né? Num segundo grupo recolhendo resíduos menores. A gente não tinha peneira nem nada disso para fazer essa coleta de microlixo, mas foi feita manualmente, na medida em que cada um se dispôs a ir pegando, né? Teve uma interação com alguns turistas que estavam na praia, isso foi muito interessante, muito positivo, recebendo, assim, em loco, um feedback positivo sobre a ação. Com relação ao que eu acho que poderia funcionar melhor, é que essas ações fossem mais rotineiras, fizessem parte do nosso calendário escolar e fossem uma construção que atravessasse ao longo de um ano letivo, né? E não que ficasse mais restrita a essas datas comemorativas, porque a gente acaba, muitas vezes, caindo nisso, né? Mesmo não querendo, a gente acaba caindo. E também acho que poderia aproveitar melhor as possibilidades deles fazerem registros sobre a atividade, né? Incluindo aí o uso do cinema, né? E essa interação com os turistas já ser registrada como uma entrevista que poderia ser um podcast ou que poderia ser dado para um documentário, ou até mesmo de uma forma mais rudimentar, através de um diário de campo, né? Que as atividades que a gente desenvolveu ao longo daquele ano não se resumiram a essa que eu estou aqui relatando, mas teve outras ações de saída da escola nesse sentido de vivenciar o ambiente, de conhecer mais o ambiente para tentar ampliar neles essa sensação de pertencimento, de cuidado, né, com essa parte natural da cidade. Quais as possíveis causas da situação? Eu acho que é essa questão relacionada ao que motivou a ação, né? Acho que é a frequência, né, das pessoas na praia, e também não podemos esquecer que esse lixo ele vem pelo mar também, né? Não é o caso do que a gente encontra ali naquela praia, porque é uma praia de enseada, não é mar aberto, não recebe tanto lixo vindo do mar, mas é inegável que isso é um impacto que a gente encontra, né, pela nossa costa e afora. E a falta de conscientização das pessoas também, né? A gente tem muita guimba de ponta de cigarro, então isso é uma questão da conscientização, tanto em relação ao mal que isso faz para a gente mesmo, como a gente sendo parte desse ecossistema, e esse resíduo que a gente gera, que não tem um descarte adequado, né? Que pelo menos as pessoas poderiam levar consigo para depositar numa lata de lixo, né? E levar um pouco mais de tempo para voltar para o mar, mas enfim, essa questão é mais complexa. Os aprendizados são inúmeros, né? Eu vou ir abreviando aqui a fala, porque eu tendo a falar muito sobre essas situações, é uma coisa que me motiva, e eu acho que a gente deve investir, porque tem aprendizados para nós que somos adultos e professores, né? Os educadores da situação, tem aprendizados para as crianças, adolescentes envolvidos diretamente, tem aprendizados para quem testemunha essa ação. Eu sempre tive isso, assim, até na minha esfera pessoal, que uma caminhada na praia que se converte num momento de coleta de resíduo ali na areia, ele tem potencial educativo só pelas pessoas que observam a ação, e você se sentirem impelidas a, pelo menos, não deixarem o seu lixo na areia e levarem para um lugar adequado. E, nesse momento, estou no mestrado profissional em Educação Física, e a minha intenção é estruturar melhor esse trabalho que já vem acontecendo, né? Então, as mudanças e melhorias vêm apontadas nessa direção, né? Esse curso aqui é uma complementação também de carga horária para esse curso acadêmico, né? E que tem o objetivo de encontrar um caminho interdisciplinar para a educação física, refletir essas questões ambientais. E os recortes são necessários, né? Então, eu tenho uma dificuldade de ter um foco mais específico nessa pesquisa que ainda está no início, mas eu consigo ver a questão da saúde relacionada, né? Quando a gente pensa numa saúde que é a saúde total, assim, que inclui também a saúde do ambiente, né? Para a nossa saúde individual, para a nossa saúde social coletiva, né? Então, são as esferas possíveis de pensar
essa interação com o ambiente, e sem esquecer que essa saúde do planeta está diretamente relacionada com a nossa, né? Você falou aí mais cedo que o planeta pode acabar, né? Eu já reverbero o discurso que diz que o planeta vai continuar. A gente não sabe se a nossa vida e se a vida como a gente conhece vai ter condições de permanecer. Era isso que eu queria trazer. É isso mesmo, obrigada aí é isso aí. O planeta vai cair, né? Nós é que não vamos ter condição. Gente, então tem a Thaís que tinha levantado a mão e a Grace agora. Vamos, Grace. Olá, boa noite. Então, eu pensando aqui, qual foi a situação? Porque eu compartilho do mesmo sentimento da Thaís, no pós-pandemia eu também tenho uma dificuldade, assim, parece que eu ando atemporal, de lembrar de datas, isso é algo que ficou também bem forte em mim. Aí, no ano de 2023, quando a gente começou a trabalhar as tecnologias, surgiu a oportunidade de fazer uma inscrição em um prêmio que houve aqui no estado, que era o uso da tecnologia, para abordar diversos temas. E eu escolhi o tema que era sustentabilidade e economia circular. E mesmo já não tendo essa intenção, eu já percebi o quanto que eu já caminhei para o lado da educação ambiental crítica. Eu trabalhava com os meus alunos, que veio a reforma do ensino médio, vieram as trilhas eletivas. Então, para eu não ficar tão engessada ali dentro só daqueles temas transversais, eu aliava com os conteúdos de química, porém também com uma discussão. Aí foi quando eu trabalhei esse tema com eles, aí eu usei bastante o Padlet, o Canva também, para desenvolver materiais com eles. Primeiro eu fazia uma roda de conversa, ou passava algum filme, algum documentário, e com isso eu acabei fazendo produções de materiais e isso foi publicado. Aí eu pensei, por que não continuar, né? Que aí tem essa parte ali, que aí as possíveis, os aprendizados e quais foram as mudanças e melhorias que eu traria em relação a isso. Então, o que eu busquei em relação a isso foi continuar estudando sobre educação ambiental, e hoje eu vejo que essa vertente da educação ambiental crítica é o que mais eu consigo me identificar. Aí eu passei agora no mestrado, que é sobre ambientes e práticas agrícolas. Então, lá a gente trabalha muito essa questão da parte agrícola, e eu vou trabalhar o que com os meus alunos? Vai ser a questão da análise dos agrotóxicos nas hortaliças, que são comercializadas pela agricultura familiar. Até mesmo para eles terem a percepção que a agricultura familiar que coloca a comida no nosso prato, e até me falaram que é um ambiente assim, um pouco, às vezes, eles não são tão receptivos. Aí eu estou procurando, assim, formas de como chegar até eles, para ver quais são esses produtos utilizados, e levar até os alunos para que eles saibam, né, quais são esses produtos, qual seria uma melhor forma de conscientizar esses produtores para fazer o uso dentro das normas técnicas, pelo menos, que a gente sabe que às vezes acaba exagerando. Então, a minha reflexão foi essa, de continuar trabalhando com a educação ambiental e tentar expandir isso para o mundo, não só com as publicações ou participando dos cursos, mas também dentro da comunidade em que eu estou inserida. E é isso. Obrigada. Obrigada a você. Mais alguém que não levantou a mão e que gostaria de falar? Bem, os relatos de vocês são maravilhosos. Eu queria dizer para a Thaís que na Escola de Saúde Pública da USP, caso você não tenha navegado por lá ainda, tem um departamento de educação ambiental, e talvez a gente tenha algumas coisas ali que vão ao encontro do que você está falando aí, né, para definir o seu objeto de pesquisa, né? Em relação ao que a Grace falou, sustentabilidade e economia circular, principalmente aí na região onde você mora, é muito importante a gente ter
o contraponto, né? A gente não vai dizer na escola isso é certo, isso é errado, mas a gente vai dizer na escola, além disso, também tem isso. Então, parabéns pela sua iniciativa também, né? Com essa fala eu me despeço. Estou ansiosíssima para nosso próximo encontro, que vai falar sobre estratégias metodológicas, né? Nós vamos trabalhar com algumas estratégias. Então, até se vocês já fizeram atividades com os estudantes, ou já estudaram estratégias metodológicas, venham preparados para falar, né? Que a gente vai falar sobre isso. Sala de aula invertida, essas coisas aí que na educação ambiental dão muito certo, né? Porque ela é interdisciplinar de natureza, então essa metodologia participativa cai como uma luva mesmo. Thaís, a palavra é sua. Marcela? Não, professora, só falar que eu criei o grupo e mandei lá no nosso chat o link, tá? Algumas pessoas já entraram, aí falar para a senhora copiar, que aí, se a senhora puder, não sei, encaminhar por e-mail, né? Eu vou clicar aqui, porque isso aqui vai ficar gravado, eu já vou... Ah, não, mas aí você já colocou. Vamos colocar de novo, né? No chat? Marcela está fixada, né? Eu vou colocar, ela aqui embaixo de novo. Até esqueci. Tem a listinha de presença. Colocar ela aqui de novo, só para chamar atenção aqui, na hora que a pessoa estiver assistindo a gravação. Uhum. E eu coloco, sim. Eu Aí coloco a senhora lá no... entra lá também, tá? Porque aí já entrei agora. Estou lá já. Então tá. Então tá bom, vamos nos falando por lá. Gente, adorei estar com vocês, já estou com saudade, um beijo, até quarta. Até quarta. Tchau, gente.